E aí, galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast, o JesusCast. Hoje iremos falar da lição 7, um bom relatório. Estou aqui hoje com Gustavo Silva Lira. E aí, galera, beleza? Iago Nascimento. E aí, pessoal? Lucas Adriano. E aí, galera? E com as nossas participações especiais, a nossa correspondente Luísa. Oi, gente, aqui é a Luísa. E Guilherme Dória. E aí, galera, tudo bom com vocês? Bom, contextualizando a lição dessa semana, ainda continuamos falando sobre Paulo, certo? Paulo, ele estava preso, só que, ainda assim preso, ele conseguia levar a mensagem para todo mundo. Porque o pessoal visitava ele, como a gente viu nas últimas lições. O pessoal ia visitar ele, e aí ele explicava sobre a Bíblia e sobre a palavra de Deus, né? Pro pessoal. E aí eles pegavam a mensagem e espalhavam entre si. E aí a mensagem era levada a todos os cantos, né, do mundo. É tipo um vírus, sabe? Se fosse fazer uma analogia, seria tipo um vírus. Só que um vírus, no caso, de conhecimento. Dessa forma também, ele também conseguiu atingir os imperadores também. E o pessoal da alta patente. E nessa época Nero era o imperador, certo? Então quer dizer que esse pessoal de alta patente, que geralmente era mais difícil de se comunicar, de ouvir as mensagens das pessoas de patentes menores, ainda assim conseguiram ouvir sobre a palavra de Deus de Paulo, que estava preso, certo? Então a lição, essa é um resumo da lição. É importante lembrar também que Paulo, mesmo estando preso, ele escrevia várias cartas ao grupo de cristãos que, antes dele ser preso, estava com ele e ajudava na pregação do evangelho, de forma que todas as pessoas tinham conhecimento da palavra de Deus. Mesmo Paulo estando preso, todo mundo ficou sabendo da mensagem que ele tinha para passar. E tanto é que ele ainda relata que as coisas que estavam acontecendo com ele estavam contribuindo ainda mais para a pregação do evangelho. Também Paulo, ele sempre era grato a Deus. Ele nunca se esquecia em momento algum de dar graças a Deus. E também era muito importante a comunhão dele, mesmo à distância, ele conseguia motivar as pessoas a pregar o evangelho. Isso também serve de grande exemplo para a gente que tem amigos na igreja. Nunca deixe seu amigo desmotivar, porque todos somos um só, somos uma igreja com o mesmo objetivo de levar o evangelho. Então sempre temos que nos fortalecer em Cristo. Bom, nessa lição, na parte de segunda-feira, Paulo ele escreveu uma carta aos cristãos de Colossos sobre algo muito importante na vida do cristão de hoje em dia, de qualquer época, que era a coerência entre as suas palavras e ações. No caso, ou seja, ele quer dizer que nós deveríamos manifestar o amor de Cristo tanto em nossas palavras, nossas ações, no nosso viver, no cotidiano de nossa vida. Bom, e Paulo era um bom exemplo disso, pois o que ele pregava, ele fazia. Paulo, ele dentro da prisão, na verdade, Paulo em sua vida, ele foi um grande influenciador de pessoas, certo? De qualquer classe social. Do rico ao pobre, do pobre ao rico, de qualquer situação, ele estava lá e influenciava as pessoas, certo? Bom, trazendo agora para um contexto atual, eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente, certo? Como que nossas experiências com Cristo influenciam as pessoas ao nosso redor, no caso, amigos, família, vizinhos ou colegas, certo? Eu tive uma atitude, já faz bastante tempo já, de mudar minhas redes sociais, tudo. Eu queria, me aproximar mais de Deus, e a gente é pecador de natureza, Então o que a gente puder fazer para pecar menos é de extrema importância na nossa vida. Então eu resolvi ter essa atitude, até porque foi como se Deus tivesse me dado uma orientação, porque eu não estava sentindo interesse em nada, eu queria mudar, queria ser diferente do que as pessoas são hoje, e resolvi tomar essa atitude para ter uma vida melhor, mais próxima de Deus. Um grande exemplo disso foi recentemente, lá na minha escola teve um sábado letivo e eu não iria participar porque eu acredito no sábado,
e acredito que é o dia do descanso. Então eu fui lá, conversei com o pessoal da minha sala, conversei com os professores e fiz o pedido porque ia ter uma atividade avaliativa, eu fiz um pedido para fazer em outra data. E todo mundo, né, me apoiou na hora e todo mundo concordou realmente, não, Iago é adventista, ele faz as coisas. Pelas minhas atitudes eu consegui mostrar que eu estava cumprindo com minha palavra. Minha experiência com Jesus me faz ser uma pessoa melhor. E quando as pessoas elas veem isso, elas enxergam que eu sou uma pessoa diferente e boa. Muitas vezes as pessoas elas não têm uma Bíblia para ler, comunhão com Deus, e quando eu mostro Jesus em minha vida, eu estou sendo a Bíblia dessas pessoas. E esse é exatamente o papel do cristão, mostrar Jesus por meio dos nossos atos. Sobre isso, eu tenho um amigo que há pouco tempo atrás a gente começou a conversar muito sobre religião, sobre Deus, sobre a Bíblia, e eu falei sobre o sábado para ele, e isso foi motivando ele a conhecer, ir mais à igreja, mesmo ele não sendo adventista, mas motivou ele mais a ir à igreja, né, no intuito de buscar conhecimento sobre Deus. Eu também, eu sofro esses negócios de influência religiosa, porque assim, eu tento demonstrar Cristo em minhas atitudes. Então, quando eu vejo alguma coisa assim, eu aplico aquela velha frase, né? O que Jesus faria, e tento tomar como base de minhas atitudes, certo? Então, na escola, na minha vida social também, eu procuro ajudar muitas pessoas da forma que eu posso. Principalmente na escola é mais aconselhando as pessoas em disciplinas que eu vejo que as pessoas têm dificuldade e eu tenho um certo domínio. Aí eu ajudo as pessoas, né? Eu tiro um tempo, converso, explico da maneira que a pessoa entenda e fico feliz quando eu ouço dela que entendeu. E isso pra mim é gratificante. E nessas pequenas atitudes, sabe? Sem cobrar nada, sabe? Só mesmo pela felicidade, a gente mostra quem é Cristo, sabe? Em nossas atitudes. E isso é maravilhoso, sabe? Um exemplo é que na minha escola às vezes eles servem carne de porco, bacon, essas coisas no lanche da escola. E nessas vezes eu opto por não comer, por causa que diz na Bíblia que nós não devemos. E quando eu faço isso, algumas pessoas vêm me perguntar e eu explico para elas o porquê. Já o meu jeito é um pouco diferente. Eu uso os dons e talentos que Deus me deu, né? E que eu agradeço por Ele ter me dado. E que eu uso muito constantemente no meu dia a dia, como cantar, desenhar, falar com as pessoas e ser muito suscetível a ouvir e conversar com essas pessoas. Quando Paulo ele ainda estava preso em prisão domiciliar, ele ouvia histórias dos cristãos que espalhavam a mensagem pela cidade. E ele ouvia bons relatórios sobre os cristãos. E aí isso traz para nós uma pergunta para a gente refletir, né? E responder também aqui o pessoal da mesa. Você acha que é importante que os outros tenham boas informações a seu respeito? Bom, para mim é muito importante. Por quê? Porque se eu sou de uma igreja e eu mostro que eu sou dessa igreja, as pessoas vão pegar isso como exemplo. Ah, ele é diferente, entendeu? É uma coisa além. Você falar e viver o que você fala. E você mostrar para os outros que você está ali firme. Eu acho que é bom as pessoas elas terem informações boas sobre mim, porque se elas não tivessem, elas provavelmente não se espelhariam em mim. E o evangelho que eu prego não iria servir de nada, porque as pessoas com minhas atitudes, elas iriam achar que o evangelho era ruim, sendo que é bom. E eu estaria afastando mais pessoas do que levando elas para Jesus. Então devemos sim precisar ser melhores, não para as pessoas, mas sim para Deus. Sobre isso, sim, eu acho importante porque a pessoa tendo boas informações de você, elas vão, sabe, querendo ou não, às vezes muitas das pessoas podem ficar curiosas em saber, tipo, de onde é que é essa disciplina,
ficar curiosas, tipo, ou às vezes chegar em você de fazer um elogio, tipo, nossa, eu ouvi falar muito bem de você, não sei o quê. E isso aí já é uma brecha também para você falar de onde é que originou essas suas boas atitudes, essas informações boas, né, que tal pessoa tem sobre o seu respeito. E aí já é uma brecha para você falar de Deus, falar de onde é que você tirou esse bom comportamento. E é isso. É importante, essa pergunta é legal, porque se parar para analisar, Paulo ele estava preso e como um cristão, né? Então, teoricamente, aí tem alguma coisa estranha. Como assim um cristão preso, né? E essa pergunta, ela é interessante porque como as pessoas conheciam de Paulo, sabia que ele estava preso injustamente, certo? Por isso que é importante a gente ter, que as pessoas tenham boas informações a nosso respeito, de preferência verdadeiras. Porque aí eles vão saber quando que as nossas condições vão ser verdadeiras ou falsas. Por exemplo, às vezes alguém vai me ver um exemplo, tá? Eu passando por perto de um bar, uma pessoa não vai entender que eu vou estar naquele bar usufruindo consumindo daqueles produtos. Eu só vou estar lá passando porque eu precisava passar, por exemplo. Por quê? Porque ela me conhece e tem de mim boas informações. E vamos para mais uma pergunta. Bora lá. A alegria de Paulo não dependia das circunstâncias externas. Mesmo como prisioneiro, ele pediu que os irmãos orassem para que ele tivesse mais oportunidade de falar de Jesus. Como podemos desenvolver o mesmo tipo de comprometimento de Paulo com a missão? É importante ressaltar que a paciência e a sabedoria dada por Deus a Paulo foi uma das grandes contribuições para que ele pudesse ser capacitado para a pregação do Evangelho, pois a época em que ele vivia era uma época que estava tendo vários massacres, sobretudo a perseguição aos cristãos, e isso trazia grande desmotivação e medo, porque um dos objetivos do rei era causar não só a dizimação dos cristãos, como traumas psicológicos, para que os próprios cristãos ficassem desmotivados e com medo de acontecer algo de ruim com eles pregando o evangelho. Porém, a sabedoria dada por Deus faz que Paulo tenha paciência e tenha a sabedoria de ter a atitude de encorajar os seus parceiros para que eles não fiquem com medo, porque Deus está no controle. E a mensagem principal que a gente pode trazer é que, independente do momento que a gente esteja passando na nossa vida, tudo depende de Deus. Se a gente pedir paciência, Ele vai dar paciência e sabedoria. A gente vê nos exemplos da Bíblia que os líderes que Deus escolheu, todos receberam sabedoria, como Salomão, foi um homem muito sábio. E o próprio Paulo, que a gente vê muito na lição, ele usa muito da sabedoria que não vem dele, mas vem de Deus. Eu acho que o principal para saber como se comprometer ao Evangelho como Paulo é saber que Deus está no controle de tudo, que Ele vai te ajudar, independente de qualquer circunstância, assim como a fé. E você percebe que enquanto o Lucas estava falando, Deus estava mantendo você respirando, seus pulmões ali funcionando e o seu coração batendo. Só aí você já percebe o grande amor que Deus tem por nós. Então, eu acho que podemos desenvolver esse comprometimento lendo a palavra, ouvindo louvores que nos aproximam de Deus, praticar o amor do Senhor na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, exercendo realmente o amor que Jesus pediu, e ter em nosso coração o desejo de pregar a mensagem de Deus ao mundo. Bom, sobre essa questão, eu acho que cada vez mais a gente precisa buscar de verdade, de pouco em pouco, a cada dia que passa, a gente acrescenta um pouco mais do nosso tempo a Deus. A gente tem que buscar realmente o conhecimento em Deus. A gente tem que buscar cada vez mais e mais e mais convicção de que Ele é real, para que nossa fé seja cada vez mais maior, sabe? Então, eu vejo assim que Paulo ele foi um cara que ele teve muito conhecimento, ele teve muita fé, ele testemunhou de muita coisa, ele tinha muita convicção. E graças a tudo isso, ele foi aquele homem que ele foi, sabe? Ele foi aquele grande pregador do Evangelho de Jesus. E eu acho que é isso, eu acho que a gente realmente tem que
os nossos lazeres e prazeres, a gente tem que... É muito importante também a gente descansar, mas eu acho que a gente tem que deixar algumas coisas um pouco mais de lado e realmente colocar mais Deus na nossa vida. Porque é a mesma coisa se você vai para um culto. Eu digo porque eu já fui testemunha disso. Eu não gostava dos cultos de sábado por simplesmente demorar. Mas com o tempo, depois de ver pregações, muita gente falando, e um pregador falou uma vez, né? Você está sendo meio hipócrita em dizer que você quer passar a eternidade com Cristo, mas você não consegue ficar 2 horas dentro da igreja, sabe? E isso mexeu muito com o meu pensamento, e aí fez também cada vez mais com que eu buscasse a Ele. E é isso. A gente tem que buscar convicção, cada vez mais aumentar a nossa fé nele. Assim, parando para analisar por uma ótica diferente, de certo modo, Paulo foi o primeiro influenciador, o primeiro influencer digital do mundo, certo? Por que eu falo isso? Porque ele, de sua casa, no caso, né, de sua cela, conseguiu espalhar a todo o mundo, né? Que inclusive eu e você estamos tendo acesso a isso. Conseguiu espalhar a todo mundo informações gerais. No caso, foi sobre o cristianismo. Então, além de ser o primeiro influencer digital, ele foi o primeiro influencer cristão. Estamos quase chegando ao final do podcast, beleza? Mas antes, vamos fazer uma pergunta muito legal e interessante. E eu quero ver a resposta de todo mundo aqui. E você também, vai lá nos comentários do YouTube e poste qual é a sua resposta, ok? Como que seria, na sua opinião, Paulo atualmente? Se Paulo estivesse vivo hoje, como é que ele seria? Isso em relação à pregação dele. No caso, como que ele pregaria se ele estivesse nos momentos atuais? Sabe, eu fiquei pensando nas hashtags que ele usaria nas redes sociais, tipo, hashtag combati um bom combate. Mano, hashtag, depois dessa chega a cair do cavalo. Aí depois dessa, morrer pra mim é lucro, só as boas. E os memes, velho, que ia sair então, velho? Depois que eu fiquei cego, eu abri os olhos. Ia rolar nos montes, cara. Imagina se assim, eu usaria a foto de capa assim, Paulo caindo do cavalo, assim, uma luz gigante de fundo, Paulo com o cavalo empinando e ele caindo assim. Imagina só, velho. Uma foto lá de um boxeador e a frase embaixo: combati o bom combate. Com certeza, meninos, Paulo ia ser um criador de memes, né? A vida dele já daria um tanto de memes. E eu acho que o que Paulo mais faria seria o stories, né? Contando desse amor que inundou o coração dele, como que foi a transformação dele. E é isso que a gente precisa fazer hoje, pensar nas coisas do alto, falar de Jesus, porque afinal nós estamos aqui nos preparando para viver no céu com ele. Então, são essas atitudes assim, principalmente usar da nossa influência, não só querer like assim, quando a gente fica postando umas coisas engraçadas e tal, mas que a gente não fique atrás de like, né? Quando posta essas coisas, não. Que a gente queira falar de Jesus, porque de todas os influências aí, eu acho que Jesus, até hoje, depois de morto, né? Ressuscitado, tá lá no céu, nos aguardando, né? Aguardando o momento que ele vai voltar para nos buscar, mas até hoje ele é a maior influência que eu conheço. Enfim, galera, esse foi um momento mais descontração da gente, certo? Mas é importante a gente lembrar que em todo momento Paulo ele glorificava a Deus. Todas as atitudes que ele fazia era para glorificar a Deus. Inclusive na prisão, que na lição da semana tá falando sobre como que ele, mesmo dentro da prisão, continuava pregando o evangelho. Então, eu tava vendo a discussão aqui dos meninos, né? Através das perguntas e tal. E eu lembrei que Paulo, quando ele deu o conselho aos colossenses, ele
falava com eles para eles manifestarem o cristianismo deles através das palavras e das ações, porque era de Jesus que ele estava falando. Então Jesus precisava ser honrado com aquilo ali, então eles deveriam se comportar como o filho de Deus. Então você vê a coerência, né, que nós devemos ter como cristãos. E no comentário bíblico adventista, o volume 7, fala que o cristão ele deve ter em mente que diariamente está edificando o caráter para a eternidade. Deve se colocar sob o controle de Deus constantemente, resguardar-se em tudo o que diz e faz. Ter em mente que na vida a religião não é meramente uma influência entre outras, ela deve ser uma influência que domine todas as demais. E isso Paulo era craque, né? Ele tinha coerência nas palavras e nas ações. E eu tenho visto a mudança de atitude de alguns adolescentes. E eu queria que o Guilherme contasse um pouquinho, porque o Guilherme agora ele posta vídeos, ele posta versículos, ele mudou de atitude e só posta coisas assim que edificam. E eu queria saber o que motivou ele a fazer isso e o que tem acontecido depois que ele tomou essa atitude. Sobre essa questão, agora eu comecei a postar coisas nos status porque pelo WhatsApp eu não dou muita atenção para ninguém. Eu não sou de ficar conversando em WhatsApp muito, apenas para olhar coisas de escola ou quando tem alguma coisa importante que minha mãe ou meu pai quer falar, coisas do tipo. Então eu não sou muito de ficar conversando pelo WhatsApp. E eu nunca fui também muito de ficar postando. E agora nesses momentos momentos muito difíceis, e eu sinto cada vez mais também que Deus está cada vez mais próximo de voltar. E através dos status, que era uma coisa que eu quase nunca usava para postar nada, eu sempre achei uma coisa muito besta, ficar toda hora postando alguma coisa, umas coisas bem nada a ver. Então eu uso isso como para postar, né, vídeos e mensagens de Deus. E tipo assim, é difícil rolar um feedback, alguém falando alguma coisa, mas de vez em quando tem sim, falando tipo isso aí, parabéns, não sei o que. Ou eu vejo também que muitas pessoas olham com o meu status com muita frequência. Certas pessoas, tem pessoas que sabem que eu sempre posto coisa de Cristo e estão sempre olhando, sabe, lá os meus status. Então, é isso, beleza? Já vamos para as nossas considerações finais. Uma das coisas mais importantes para a gente tomar como base é a comunhão com Deus, porque a gente pode perceber que Paulo estava em constante comunhão com Deus, além de ele gostar muito do que ele estava fazendo, né? Porque se você não busca, não tem interesse em fazer, você vai acabar perdendo interesse. Então, se alegre em fazer as coisas de Deus. Você tem que pensar, sempre pense assim, é melhor eu estar pensando em fazer as coisas para Deus do que eu estar perdido fazendo outra coisa no mundo. Sempre se alegre em estar fazendo bem e sempre pensar em estar sempre melhorando. Eu termino com uma frase da nossa lição da parte de terça-feira que diz assim: embora estivesse preso, Paulo não desanimou. Ele sempre incentivava os irmãos a apresentarem seus pedidos diante de Deus, com oração e gratidão no coração. O apóstolo experimentou a paz que excedia todo o entendimento. E você também, se você estiver preso de algum modo na sua vida, não desanime, continue incentivando as outras pessoas, entendeu? A lição dessa semana me ensinou que, mesmo dentro de casa, certo? Mesmo em lugares que aparentemente eu não tenho como pregar sobre Cristo, e ainda assim, na pior das hipóteses, ainda vai ter como falar de Cristo para alguém, certo? Então, essa mensagem que Paulo nos traz é a lição dessa semana e é muito importante. Algo que eu achei muito interessante na lição dessa semana é a capacidade de Deus de transformar dificuldades em bênção. Paulo, mesmo ele preso, ele conseguiu pregar mais do que quando ele estava solto. Isso é maravilhoso.
Então, galera, esse foi mais um podcast, o Jesus Cast, ok? Nós agradecemos a todos que participaram, inclusive você que está aqui conosco. Vai lá no nosso YouTube, ao Base Jesuscope, se inscreve lá. No nosso Instagram, @Base Jesuscope, segue nós. E no Spotify, Jesus Cast, ok? Tenha um excelente dia, que Papai do Céu esteja com você. E esse foi mais um Jesus Cast, o podcast da galera.